E aí, gente, além disso aqui, hoje a gente vai ver a questão da equação de Fischer e por que ela está incorreta. Não está incorreta, mas ela não tem uma utilidade tão grande. A equação de Fischer ela tenta explicar como é a relação entre preços e quantidade de dinheiro, né? Então, como a gente tem uma quantidade M de dinheiro, VT é a velocidade de circulação, ela vai ser igual ao produto dos preços, quantidade de preços, vezes a quantidade de transações. Então esse P é de preços e esse Q é de quantidade de transações. Então a gente tem a parte esquerda da equação e a parte direita, né? De outra forma pode ser como MV igual a PT, né? Mesma coisa. Quantidade de dinheiro, velocidade de circulação, preços e quantidade de transações. Num livro chamado Main State Economics, um cara chamado Rothbard, ele vai dizer que essa equação não tem sentido. Por quê? Essa parte da equação descreve a quantidade de dinheiro que foi transacionado. Esse daqui mostra o preço e a quantidade transacionada. Ele vai dizer que no fim ele só tá essa equação ela só explica os dois lados da forma que o dinheiro foi transacionado, como se fosse uma identidade, né? Por exemplo, o que é uma identidade? Por exemplo, 1 vezes x é igual a x vezes 1. Isso aqui é uma identidade, né? O que obviamente é verdade. Isso aqui é verdade. Porém é que o Fischer tentou explicar que isso explica como essas duas coisas se relacionam, como na verdade elas só mostram que a quantidade transacionada que você tem na economia, a quantidade de dinheiro que você tem na economia, a sua circulação é igual à quantidade que vai ser transacionada. Ele vai dizer, assim a equação de Fischer é perniciosa, mesmo para a transação individual, quanto mais para toda a economia como um todo. A equação de troca é simplesmente a soma das equações envolvidas em todas as trocas individuais. Ou seja, esses dois lados se conservam, mas isso não fala nada sobre a evolução desse sistema. Então, por exemplo, na parte de física, a gente tem o Hamiltonian. O Hamiltonian é a soma de todos os estados do sistema. E a gente tem a evolução do Hamiltonian. A evolução do Hamiltonian na física quântica, né, é um processo físico que tem uma evolução. Agora, se eu fosse tentar equiparar o estado do Hamiltonian anterior e o estado posterior, somente explicando, sem tentar explicar como isso de fato aconteceu, de forma, da forma como isso evoluiu, então não tem nenhum sentido tentar descrever o Hamiltonian. É a mesma coisa que acontece aqui, só tá dizendo uma coisa óbvia, que a quantidade que você tinha de dinheiro foi transacionada pela sua quantidade de preços e transações. Então, essa é uma equação que não tem um significado prático. Não explica como a economia funciona do ponto de vista individual ou macroeconômico. Só fala o óbvio. Então, eu creio que... Qual é a questão aqui? Várias vezes, as equações que a gente usa na economia, e até na matemática em si, elas não têm uma, uma real função prática, ou da forma que você põe ela não tem um significado prático. Nesse caso, a equação de Fischer ela não explica como a relação entre quantidade e preços funciona. Ela não explica como essa evolução funciona. Ela só explica uma coisa totalmente simples, que a quantidade de dinheiro que você tem em circulação é igual à quantidade de preços e transações, o que é óbvio. Então, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade de dinheiro X e eu transaciono uma quantidade Y, vamos supor que eu estou vendendo trigo ou milho.
Então, trigo, uma porcentagem de N de trigo por milho. Ok. Num sistema que não seja com moeda, né? Você só explicou que ambos são equivalentes, né? Vamos supor que nesse caso aqui a gente não está usando dinheiro, né? O trigo é a minha. É a commodity que eu estou trocando por milho, né? É um sistema de barter. Permuta, né? Dizer que a quantidade que foi de trigo que foi transacionada relacionada ao milho, que eu dei pra pessoa por permuta, é a mesma coisa que a equação de Fischer tá falando, só que um lado é igual ao outro. O que não explica o porquê que essa transação aconteceu nessa faixa de, de entre aspas, de preço escolhida. Então, a questão é que a equação de Fischer não tem um significado real, econômico, válido para explicar como a economia funciona, como a quantidade de dinheiro é relacionada à quantidade de transações. E por isso, ela é inútil. Então era isso, até o próximo episódio.